de Deus. Amém? Não? Isso é precioso. Vamos orar? Vocês estão vivos aí ou não, gente? Hã? Coloca os dois dedos aí, não sei, vê se está batendo alguma coisa. Hã? Tá tudo ok aí? Hã? Tá vivo? Tá vivo ou não? Hã? Vamos orar então, vai. Senhor Jesus, amado Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso Redentor, graças nós te damos. Que momento especial que nós tivemos hoje aqui, de adorar, de levantar o seu nome, e que nesse momento, nesse tempo de palavra, o Senhor possa nos amadurecer, Pai, amadurecer o nosso entendimento, amadurecer a visão que nós temos do cristianismo. Fala conosco, muda o que for necessário, que teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, meu Pai, para falar, para se mover, para fazer. Cura o enfermo, liberta o que está aprisionado, Pai. Em nome de Jesus nós damos uma ordem a todo e qualquer espírito de engano, de morte, a toda e qualquer manifestação satânica, que ela cesse, desapareça e bata em retirada agora, em nome de Jesus, Pai. Essa autoridade, ela está sobre nós, meu Pai, e nós a vivemos, e nós a usamos, e nós vivemos em Teu nome, meu Pai, porque foi isso que o Senhor nos permitiu fazer. Então abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, meu Pai, e que a Tua palavra ministrada a partir das Sagradas Escrituras, ela possa produzir vida e vida em abundância aqui no nosso meio, Pai. Assim nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Se você está vivo, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. João, eu já falei o capítulo ou não? Não falei ainda? Ô, louco, gente. Quem sabe qual que é o capítulo? 12, é isso aí, falaram 12 aqui, estão alinhados comigo, né? João capítulo 12, vai para lá comigo. Verso 27. Quem achou, desachei. Quem precisa de um tempinho, fala, pera um pouquinho. Quem não trouxe Bíblia, acompanha no telão. Vamos ler. Agora, palavras de Jesus. Agora, minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amados, o Evangelho de João, ele é talvez o evangelho mais teológico e profundo da Bíblia. Dentre os 4 evangélicos, talvez ele seja o de mais difícil compreensão. O autor aqui, João, ele tem a missão de demonstrar pelos relatos, pelas suas palavras, pelo seu pensamento, que Jesus é Deus, combatendo o gnosticismo da época que envolvia aqui essa vida religiosa, espiritual, esse gnosticismo que se levantava contra a fé, o dualismo de que aquilo que é matéria é ruim, aquilo que é espiritual é bom. Esse dualismo ele foi sendo combatido por João, tanto que ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem está comigo, diga amém. E aqui nesse texto nós estamos próximo da crucificação de Jesus.
momentos antes dele ser crucificado, e aqui ele está falando claramente da sua morte. E nós vemos Jesus começando a dizer que ele estava passando por uma profunda angústia em sua alma. Ele fala: a minha alma, ela está angustiada. E o que eu vou fazer? Vou falar para Deus arrancar essa angústia? Não, porque foi para essa angústia que eu estou aqui. Eu vejo que há propósito na minha angústia. Presta atenção aqui. Muitas vezes para o cristão, quando ele está angustiado, quando ele está mal, ele associa isso diretamente a algo errado em sua vida, ou algo que tem que passar e que tem que ir embora. Mas presta atenção, muitas vezes existem angústias que são provocadas por Deus na sua vida, que fazem parte do propósito que Ele tem para você. Eu não esperava um amém mesmo. Dificilmente nós vamos querer estar angustiados para cumprir um propósito, porque me ensinaram que Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Mas quando vamos para a realidade bíblica, não é muito assim que nós enxergamos. Então preste atenção, meu amigo, talvez no dia da angústia, não é para você somente sondar e ver se há algo errado, mas talvez você precisa mergulhar nela e entender qual é o propósito que Deus está gerando em você. Sabe por quê? Porque o melhor da uva é o azeite. Desculpa, o melhor da uva é o vinho, o melhor da azeitona é o azeite. E ambos, para serem extraídos, passam por um processo de prensa. Então muitas vezes o Senhor está te prensando para extrair de você o seu melhor. Quem está comigo, diga amém. Então ele fala: eu estou em profunda angústia. Eu vou falar: Deus, me tira dessa angústia. Não, eu sei que foi para essa angústia que eu estou aqui. Eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou em Deus. Essa voz do céu não é para mim, é para vocês. É para o Pai testificar para vocês quem eu sou. Sabe por quê? Porque nele eu estou bem certo de quem eu sou. Jesus tinha sua identidade firmada em Deus. Ele sabia quem ele era. Ele não precisava ficar ouvindo do céu quem ele era. Por quê? Porque ele sabia. Presta atenção. Quem sabe quem é, não precisa ficar sendo mimado o tempo inteiro. Parece que hoje em dia, para o cristão permanecer motivado, ele tem que ouvir todos os dias: você é precioso para Jesus, você é maravilhoso, você é linda, você é valioso, você é não sei o que lá, e A, e B, e C, e D. Presta atenção. Se você sabe quem você é em Deus, não há nada que esse mundo possa falar contra você que vá te desmotivar a continuar servindo e amando o seu Senhor. Ele ouve uma voz dos céus e ele fala: essa voz não veio por causa de mim, mas essa voz veio para vocês, porque eu sei quem eu sou em Deus. Mas o ápice desse texto aqui que nós lemos fala do julgamento que a terra iria passar. Agora a terra será julgada e o príncipe dessa terra será expulso. Na linguagem joanina, o príncipe deste mundo é o próprio Satanás. Ele não é príncipe por coroação, mas por usurpação. Esse príncipe, e você vê isso em João 12:31, João 14:30, João 16:11, está falando de Satanás ser expulso. E essa expulsão de Satanás não é uma expulsão geográfica. Jesus está dizendo que o príncipe seria expulso. Jesus está dizendo que Satanás teria a sua autoridade destituída, a sua autoridade arrancada. O que Jesus estava dizendo é que haveria um evento que iria tirar a autoridade do príncipe deste mundo sobre essa terra. E aqui eu esperava um glória a Deus.
Por quê? Porque na cruz do Calvário, Satanás foi destituído da sua autoridade. É por isso que nós cremos que o valente foi amarrado, que o evangelho será pregado, que ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Por quê? Porque há um sangue que te livra, há um sangue que te compra. Agora ele não tem mais autoridade sobre você, como diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15: e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus está dizendo: a hora está chegando, e o príncipe deste mundo perdeu o playboy. A autoridade que ele tinha, ele não terá mais, porque algo vai acontecer. E além dessa destituição, se você está com o texto aberto aí, haveria um outro evento extremamente importante. Ele diz: mas eu, então veja, o príncipe deste mundo expulso e destituído, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. É por isso que o tema de hoje é atraídos pela cruz. E quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. O que Jesus está dizendo aqui, igreja? Jesus está relatando o tipo de morte com a que ele haveria de morrer quando eu for levantado. Em outras referências, ele fala da serpente que foi levantada nos dias de Moisés. Ele está falando aqui do seu tipo de morte, da sua crucificação. Só que essa morte, ela teria desdobramentos poderosos. E um desses desdobramentos é a atração das pessoas até a Cristo. Ou seja, na cruz, a partir da cruz, haveria uma possibilidade que antes não existia. Porque antes a salvação, antes a relação com Deus estava restrita a um povo de sangue, que eram os judeus. Antes de Cristo, obviamente, o povo de Deus era por sangue, eram os nascidos das 12 tribos, eram os que tinham sangue judeu. Mas aqui o que Jesus está dizendo é que na cruz, quando eu for levantado, há uma possibilidade diferente. A cruz é o cumprimento da promessa de uma nova aliança, de Jeremias capítulo 31. A cruz é a promessa de uma nova aliança, de um novo sacerdote que foi anunciado por Deus lá no monte, quando ele diz que teria para ele um reino de sacerdotes. A cruz, o novo pacto, não um pacto numa raça, mas o pacto em todo um povo. Agora eu posso atrair todos a mim. Agora todos podem ser estes sacerdotes. A cruz, meus amigos, é um ponto de atração. Fala comigo, a cruz é um ponto de atração. O propósito da cruz, que Jesus está dizendo aqui, era abrir um caminho para que todos nós possamos agora estar nele, para que todos nós agora pudéssemos ter comunhão com o Pai, comunhão com Cristo. Como na oração de Jesus em João 17, Pai, que eles estejam em mim como eu estou em ti, e como em inúmeros outros textos. Então presta atenção, a cruz nos atrai. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ouça, nós somos atraídos para a cruz. Não somos nós que colocamos a cruz na nossa vida. Você está aí? Nós somos atraídos até a cruz. Nós não colocamos a cruz na nossa vida. A diferença, pastor? A diferença. Por quê? Quando nós vamos até a cruz, nós nos moldamos aquilo que ela é. Quando nós trazemos a cruz para a nossa vida, nós encaixamos a cruz na nossa forma de viver.
Então aqui encaixa, aqui é cruz. Não, aqui pode, não, mas aqui é minha vida. Não, aqui é o meu ser. Não, aqui é o meu modo de ser. Não, aqui é o meu temperamento. Não, aqui é o meu signo. Não, aqui é o meu jeito de ser. Não, aqui é minha criação. Então eu pego a cruz e eu moldo ela aquilo que eu sou. Mas não é isso que aconteceria. Jesus disse: quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Eu sou o padrão. Eu sou o modelo. Nós não customizamos o evangelho à nossa vida. Nós não temos uma vida um pouco melhorada. Nós não temos uma pequena mudança de vida. Não, quando nós vamos até a cruz, nós deixamos quem nós éramos para trás, para vivermos agora a partir daquilo que Ele nos ensinou. Então nós somos atraídos até a cruz. E o que nós precisamos entender é: como vive alguém que foi atraído pela cruz? Como vive alguém que está na cruz, que foi até a cruz? Como deveria ser o nosso coração? Qual deveriam ser as nossas intenções, nossa prática? Porque nós não somos salvos por fazer boas obras, mas as nossas boas obras, o que nós fazemos, testifica a fé que nós temos. Quem está comigo, diga amém. E para entender isso, para entender o que é ser atraído pela cruz, um pouco da realidade que a gente vive, nós vamos para a mesa. Fala comigo, a mesa. Sabe por quê, meus amigos? A mesa corrige todas as nossas distorções. A mesa corrige os nossos corações. A mesa, ela é inevitável, cara. Você percebeu que na mesa as diferenças, elas praticamente desaparecem? Tanto quem é mais alto quanto quem é mais baixo, na mesa parece ser mais ou menos igual. É assim ou não é? Hã? Ah, o menino já fez, o menino, até você fica grande na mesa, é? Hã? Mais ou menos, é. Gente, a galera é meio maldosa na igreja. A gente fez lá uma tumba lá tão bonita lá e tal, né? Aí começaram a falar: não, o único Jesus que saiu daí foi o Mini que saiu de lá. Hã? Pô, maldade, né, cara? Não pode falar essas coisas, né? Hã? Deixa essa galera. Onde que eu estava que eu me perdi? Tá vendo? Olha o que vocês fazem comigo. A mesa. Davi, quando ele vira rei, ele se lembra de um dos filhos de Saul. Se alguém me lembrar o nome dele agora, que ele não tinha as pernas. Mefibosete. E ele chama Mefibosete que não tinha as pernas, tinha suas pernas amputadas. E ele faz com que Mefibosete, mesmo tendo as pernas amputadas, ter sido de uma família que foi exterminada pelas suas práticas, ele foi chamado para se sentar à mesa. Porque na mesa, as suas debilidades não eram mais consideradas. Quem está aí? Mas pastor, que mesa é essa? A mesa do Senhor. A mesa que tem pão, que tem vinho. A mesa que tem o cordeiro. A mesa que não vem do nosso entendimento, mas a mesa que vem daquilo que está escrito. Qual mesa, pastor? Não é a mesa do Salmo 23 de Davi. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqueles dias, eles poderiam ter inimigos que eles teriam que vencer e subjugar. Mas hoje, se estivermos na mesa com os nossos inimigos, nós temos que estar na mesa com a gente mesmo. Porque aqueles que estão ao nosso redor, por mais maus que sejam, eles devem ser alvos do nosso amor. A mesa que nós sentamos não é a mesa do coach motivacional, que é a mesa seletiva, que serve para uns que te interessam e que excluem aqueles que não te interessam. Quem está comigo, diga amém. É a mesa do Senhor. E infelizmente, nós transformamos a mesa do Senhor em um lugar de interesse, como animais irracionais. Nós vivemos uma experiência religiosa com base em interesse ou com base em necessidade. Até a formiga,
ela pode fazer culto por causa do seu interesse, por causa da sua necessidade, por causa do seu instinto. Eu vi um pastor falando disso esses dias. Ele disse: a formiga pode fazer um culto. Como você faz? Você coloca um monte de açúcar no lugar e espera a primeira achar. Aí ela vai lá, está andando, achei açúcar aqui, pum. E ela já se torna a primeira formiga evangelística. Porque ela sai, ela tromba outra, anteninha com anteninha, já fala onde está, a outra já vai lá onde está. Quando você vai ver no outro dia, o que está acontecendo naquele lugar? O culto das formigas. Ao redor do quê? Ao redor do açúcar, das suas necessidades. Eu gosto do açúcar. Sabe por quê? Eu tenho um gatilho. Esse gatilho mostra que eu tenho uma necessidade que me faz ir até lá, me faz consumir e me faz ter alívio. E esse é muitas vezes o culto que muitos de nós prestamos em nossa imaturidade. É o culto da necessidade. Eu vou lá, eu preciso de uma palavra, Deus me dá, Deus eu preciso, Deus me cura. O que eu vou receber? Que bom, o que vai ser de bom para mim hoje? Qual que é o benefício que eu vou ter? É o culto da formiga. E quando o culto para? Quando acaba o açúcar. Acabou o açúcar, aí tem uma espertona que fala: o açúcar foi para lá, agora tem um mel lá. Aí ele vai lá, anteninha, mel. Aí ele sai evangelista. Anteninha com anteninha é culto ao redor do mel. É o doce, é o açúcar. Tem uns pouco mais, aqueles que são um pouco mais evoluídos, que já são os macacos e os cachorros, que eles já não são mais apenas por necessidade, mas eles fazem culto por interesse, por intuição. Eles têm uma intuição aguçada pela experiência. Eles têm o seu conhecimento baseado na observação, na comparação e na dedução. Eles observam o que é bom, eles comparam com o que eles têm em outro lugar, e eles deduzem: não, então se isso acontecer, aquilo vai acontecer. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Eu observo, eu interpreto, eu tiro uma conclusão e eu aplico. Quem está aí, gente? Até mesmo um animal irracional, como um macaco, ele pode aprender com as situações. Ele pode aprender os métodos. Se você dá para ele um coco e uma pedra, talvez daqui a algum tempo ele está conseguindo abrir aquele coco com uma pedra. Por quê? Porque ele se move pela sua intuição. Um cachorro, ele já começa a sentir o seu dono chegar a alguns quilômetros de distância. É assim ou não é? Ele consegue ter a intuição de que algo vai acontecer. Ele consegue tirar algumas conclusões, no sentido de: se ele fala senta e eu sento, eu ganho bolachinha. É assim ou não é? Então o cachorro, ele aprende. E esse é o culto dos animais irracionais. Mas a religião, ela é um pouco mais sofisticada no culto do macaco e do cachorro. Por quê? Porque eles têm umas fórmulas ali. Não, se eu oro 21 dias, eu ganho a bênção aqui nessa área. Não, se eu vou na igreja 7 dias ininterruptos, eu vou ganhar uma bênção nessa outra área. Se eu faço a campanha A, eu ganho o B. Se eu dou o valor X, eu recebo o valor Y. Ou seja, eu consigo deduzir algumas coisas. Mas qual que é o centro desse culto? Ainda é o eu. E é o que a Bíblia diz, que eles fazem do seu ventre o seu Deus. O principal ainda é saciar a minha necessidade. Eu não estou nem aí com o próximo, com o que vai acontecer, com o legado, com geração. Se você soltar uns macacos numa ilha, e você voltar lá depois de alguns anos, eles aprenderam muita coisa. Eles aprenderam a tirar carrapato no outro. Ainda chamam esses de macacos pastores. Eles aprenderam a separar a briga de um do outro. Mas eles não aprenderam a plantar uma árvore de coco para a próxima geração. Por quê? Porque eles só estão preocupados com eles mesmos.
Eles usam, trazendo para a nossa realidade, é o cristão que usa a Deus apenas para os seus próprios objetivos. Deus continua sendo uma escada para os seus interesses. Não, eu quero sair desse buraco financeiro que eu estou. O que eu faço? Eu dou o meu dízimo, eu entrego o meu dinheiro, eu faço volta. Então a fórmula é: eu entrego aqui para ganhar aqui. Eu consegui já deduzir isso pelo que me ensinaram. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Sim ou não? Mas a vida cristã, ela é mais do que isso. Fala comigo, graças a Deus. Então, para sair dessa lógica animal, para sair dessa arca de Noé, sair dessa expressão do cristianismo, da cultura do homem caído e irracional, nós precisamos entrar no intencional, na vida do homem que foi regenerado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E esse homem, essa mulher, não se move mais pelo seu próprio interesse. Ele não se move pela sua vontade, ele não se move pelo seu querer, ele não se move pela sua necessidade. Mas o que move agora este homem é o seu Deus. O que move essa pessoa agora em suas intenções não é o seu ventre, que é o seu Deus, mas é o seu Pai que governa a sua vida. A transição da verdadeira mesa é sair da irracionalidade, de uma religião rasa, na necessidade e no interesse, e partir para a intenção de adorar e obedecer a Deus por Ele ser quem Ele é. Esse é o conhecimento que é baseado no quê? É baseado na vontade de Deus revelada na sua palavra. Por mais que você tenha algum interesse ou necessidade, você não quebra princípios para obedecer à palavra. Você está lá, no auge dos seus 18 anos, explodindo de hormônios. O que fará de você? O que fará você num tempo tão perverso, de experiências sexuais tão fáceis, se preservar para dentro do seu casamento? O macaco não consegue fazer isso, o cachorro também não. Eu lembro que dava na casa da minha avó quando eu era criança, vira e mexe, saia na rua, tinha 2 cachorros com a bunda colada. Vocês já viram que isso aconteceu, não? Hã? E eu, se pegar alguma coisa acontecia, as bundas coladas ficavam girando assim. Quem já viu isso aqui? Ah, alguém já viu isso aqui? Ninguém. A formiga também não consegue, cara. Por quê? Porque você colocou açúcar, ela vai. É mais forte do que ela. Agora, o cristão regenerado, ele é maduro, porque ele sabe falar sim, mas ele também sabe falar não. Ele não é governado pelas suas emoções. Presta atenção. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é conseguir não fazer aquilo que você quer. Você está aí? Então aquele que foi regenerado pela revelação de quem Deus é, ele se submete às Escrituras, à palavra, ao caráter de Cristo. Isso expressa o culto que ele entrega ao Senhor, a mesa que ele vive. Está com a Bíblia aí? Abre ela em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos para a mesa. Aliás, semana que vem nós vamos ter uma ceia diferente e especial. Amém ou não? Como que vai ser, pastor? Nós vamos ver aos moldes desse texto aqui. Nós vamos viver essa ceia. E o pão quem vai trazer é você. Amém ou não? Então nós vamos realmente trazer o pão e partir o pão. Nós vamos separar grupos pela igreja, nós vamos cear, como faziam no início da igreja, tudo bem? Nada contra o modelo de hoje aqui, nós fazemos ele e está tudo bem ou não? Mas, às vezes é bom voltar na raiz, né? Então nós vamos, o suco a gente vai, para organizar melhor, a gente vai
fornecer, mas o pão você vai trazer de casa, tá bom ou não? Vai trazer um tapuarzinho, um pãozinho bonitinho lá e tal, pode trazer, a gente vai se reunir e partir o pão junto. Tudo bem ou não? Achou o texto aí? 1 Coríntios 11. Esse texto é o texto que fala da ceia do Senhor. Nós estamos cansados de ler ele aqui em toda a ceia. Lemos hoje na ministração da nossa generosidade, das ofertas, dos dízimos. E ele é um texto que é muito legal. E ele parece ser um texto bem positivo, porque ele está ensinando sobre uma prática cristã da igreja primitiva. Ele está ensinando sobre a ceia. Pois recebi do Senhor, que te entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu. Isso é meu corpo, façam isso em minha memória. Pegou também o cálice, ele falou que esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem e beberem do pão e do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, ele fala dessa mesa, ele fala dessa ceia, isso é muito bom. Mas, esse texto aqui, ele não é apenas, ou ainda em primeira instância, sobre um ritual, sobre ensinar a igreja a fazer algo. Mas a proposta desse texto, presta atenção em mim aqui, a proposta desse texto é ensinar essas pessoas o que não fazer. Por quê? Porque a mesa dessa igreja, ela estava corrompida. A mesa dessa igreja estava com mais problemas do que com benefícios, do que com coisas boas. Mas o que nós fazemos? Nós amputamos o texto e fazemos dele um simples ritual para trazer leveza aos nossos corações. Por quê? Porque esse texto não é apenas a instituição de um ritual, mas é uma grande correção, porque eles tinham distorcido tudo. E presta atenção, nós somos os campeões de distorcer a palavra. Vamos lá? Olha o que ele começa dizendo no versículo 17 já, que é quando ele começa a falar da ceia, do que estava acontecendo. Ele fala assim: entretanto, nisso que eu vou dizer, olha o começo, eu não elogio vocês. É o texto da ceia, tá bom não? Por quê? Porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Você está aí ou não? Ele começa assim falando, gente, presta atenção, não tem nenhum elogio no que eu vou falar aqui, nada bom que eu vou falar aqui, escute com seus ouvidos aí. Quando vocês se reúnem, nas reuniões de vocês, mais fazem mal do que bem. Aí ele fala, em primeiro lugar, eu ouço que vocês, quando se reúnem como igreja, tem intrigas, divisões entre vocês. Ele fala, até certo ponto as divisões são boas, sabe por quê? Porque a divisão revela o coração corrompido. A divisão revela o coração que está no lugar correto. Quem está aí? Então, se você está no meio de alguma divisão, de alguma intriga, você tem que sondar o seu coração, porque você vai estar em dois lados desse lugar. Ou daquele que revela o coração correto, ou daquele que revela a podridão. Quem está aí? Versículo 20. Quando vocês se reúnem, olha isso, gente, não é para comer a ceia do Senhor. Sabe por quê? Cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Vocês estão comendo a ceia de vocês. Aqui, os mais prósperos, eles trabalhavam menos. Então eles chegavam primeiro para a reunião, levavam suas coisas. E eles comiam e bebiam à vontade. E quando chegavam os mais pobres, já não tinha mais nada. Eles saíam de dentro do local onde ficava a ceia, porque não era um local que cabiam muitas pessoas. Eles saíam e os mais pobres que chegavam depois entravam. O que eles iam comer era resto. Ou seja, não estava ninguém aí com ninguém. Cada um só pensava no seu próprio comer e beber. Quem está aí? Cada um só olhava para o seu próprio ventre. A ceia não era do Senhor, mas era a ceia deles mesmos. É por isso que eu acredito, e falei
um pouco sobre isso com os diáconos ali, que eu entendo que quando você toma a ceia, você se ajoelha, você agradece a Deus, está tudo bem, tá, com isso. Só que talvez não deveríamos pensar que ao invés de comer, olhar para dentro e se ajoelhar, nós devêssemos olhar para os lados. Eu comi, eu olho para o lado, e eu me alegro com quem está do meu lado, eu me compadeço com quem está do meu lado. Por quê? Porque a ceia não é eu comer para mim, mas a ceia ela é do Senhor, e a ceia do Senhor tem outros motivos. Quem está comigo, diga amém. E ele fala: será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou seja, o que vocês estão fazendo aqui, cara, faz em casa. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Não é elogio que vocês fazem, sabe por quê? O que você faz para você. Traduzindo para o nosso contexto dos dias de hoje, quando você serve numa escala, quando você faz alguma coisa, você faz para você. Você não tem cadeira na sua casa para você limpar? Não, limpa as cadeiras de lá, porque se você faz para você, você não está fazendo para o Senhor. Você não tem um instrumento para você tocar na sua casa? Não, porque se você faz para você, você não faz para o Senhor. Você não tem uma câmera para filmar na sua casa, você não tem um banheiro para lavar na sua casa, você não tem um café para fazer na sua casa, porque aqui na reunião nós não fazemos para nós fazemos para Ele. Aqui nós fazemos para compartilhar, para olhar no rosto um dos outros. É por isso que nós incentivamos você a chegar pelo menos 15 minutos antes, 30 minutos antes. Nós com todo carinho preparamos um café para você, uma bolachinha para você vir, para você pegar, para você olhar para o outro, dar um sorriso e falar boa tarde. Isso é maravilhoso. Antes do pessoal começar a ministrar aqui, né, eu chamei a Mar e falei assim: o que a gente vai fazer aqui hoje? Desfruta, cara. Não tem pressa, sabe assim? A gente está aqui para desfrutar da presença, da adoração, das pessoas. Isso é a mesa do Senhor. É onde eu vou correndo, pagar a dívida da semana, comer, beber. O que vai dar para mim de palavra hoje? Essa palavra foi boa, a palavra foi ruim, esse louvor foi ruim, demorou 20 minutos a mais. Não, vou embora para cá. Não! Faz em casa, liga um culto na sua casa. Não adianta você fazer para você mesmo, porque nós não estamos aqui por nós. Quer dizer, não estamos aqui pelo eu, nós estamos aqui por nós. Porque a oração que Jesus ensinou não é a oração do Pai meu, mas é a oração do Pai nosso. É nisso que a mesa, que a ceia do Senhor, que é isso que ela expressa para nós. A mesa não é um lugar, um ritual que gera bênção, mas a mesa é o resultado da revelação de onde nós estamos. Então nós precisamos corrigir muita coisa no entendimento da mesa, para entendermos o que faz alguém que foi atraído pela cruz. Presta atenção, a cruz nos atraiu. Não foi a eloquência do pastor, não foi o estilo de uma igreja, foi a cruz que te atraiu. Sabe por quê? Se você é atraído pela cruz, quando o homem fala com você, você não larga o Senhor, você permanece no Senhor. Porque o que te atraiu não foi a instituição, a cor da parede ou o tipo de canção, mas foi aquele que entregou tudo de melhor que ele tinha por nós. O que te move? Qual é a lógica dos seus objetivos, dos seus relacionamentos? Veja, alvos, eles se reuniam, eles participavam dos elementos, mas eles viviam como se não tivessem sido atraídos por Cristo. Estava lá na ceia. Talvez eles iam chegar no trampo ontem e falar: teve ceia lá. Ixi, voltei chapado, hein? Me embriaguei na ceia do Senhor. E alguns ainda dizem que a ceia era com suco, né? Estava bêbado de suco. O texto está falando aqui que enquanto uns passavam fome, os outros se embriagavam. É assim que acontece ou não? É um salvo-conduto para mim beber cachaça, pastor? É óbvio que não. Mas vamos voltar para o texto aqui.
Quando a gente vai para os filhos de Arão, por exemplo, Nadab e Abiú, eles foram consumidos pelo Senhor porque eles entregaram um fogo estranho. Presta atenção, eles eram sacerdotes, eles foram entregar para Deus, não o que Deus queria, mas o que eles queriam. O que aconteceu? Saiu o fogo da presença e os consumiu. Sacerdotes que não viviam pela vontade de Deus, mas queriam fazer a sua própria vontade. Um pouco mais à frente, quando nós vamos para os filhos de Eli, a mesma coisa. O nome deles, Hofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 2. Eram sacerdotes, pessoas de posição. Sabe o que eles faziam? Roubavam. Sabe o que eles faziam? Pegavam as mulheres lá dos outros. Tratavam o sacerdócio de qualquer jeito. Roubavam ofertas, manipulavam sacrifícios, desprezavam o culto. O que acontece com eles? Morreram em batalha, a arca foi roubada, o sacerdócio entrou em crise. Eles eram sacerdotes, mas viviam como se não fossem. Isso é um alerta para nós, meus amigos. Nós podemos parecer ser, mas não ser. A gente pode hoje, religiosamente, vir aqui à frente, pegar o meu cálice, pegar o meu pão, ouvir um louvor, orar. Que maravilhoso, ajoelhar, olha para dentro. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Sai, vou para casa. Paga um lanche por irmão que está ali fora. Vai ter lanche hoje aqui, gente, né? Já leva uns para viagem aí, já. Hoje está liberado da dieta, amém ou não? Hã? Glória a Deus, né? Não, você não vai conversar depois. Vou dormir no sofá hoje, estou enrolado. A palavra é igual flecha, né? Já foi lançada, né? Depois a gente vê a conta que vai dar. Presta atenção. Eles pareciam ser, mas não eram. Se você leva uma vida de amargura e de ofensa, você parece ser, mas você não é. Alguém que se diz cristão e tem a capacidade de ofender alguém intencionalmente, parece ser. Tem cara que é, mas não é. Se você tem coragem, sem o menor pudor, de sair de uma reunião como essa, de ir para a casa do seu namorado, da sua namorada, se deitar com ele, com ela, e ter uma noite de amor como se nada tivesse acontecido, você parece ser, mas ainda não é. Quem está aí? A gente podia pular umas partes aqui, mas tem que falar. Pode falar ou não vamos falar na igreja? Fala, né? Fala. Se o único contato que você tem com esse livro aqui é no domingo e por terceiros, sinto te informar, mas parece que você é. Pode falar glória, pode falar amém, pode falar aleluia, pode cantar um louvor. Que aquele que é, ama essa palavra. Ora. Se você consegue compactuar com letras pornográficas, sensuais, parece que você é, mas não é. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, se você não zela pelas coisas do Senhor, se você vive ainda com práticas mundanas, sem qualquer tipo de filtro, arrependimento, se você consegue deixar sair da sua boca 1, 2, 3, 5 palavrões, sem nenhum tipo de constrangimento e arrependimento, você parece que é. E eu entendo que existem processos, amém ou não? Só que eu preciso saber para onde eu estou indo nesse processo. É por isso que nós incentivamos você a pertencer, a não só vir num culto, mas a ser parte, a estar com os voluntários ali, a estar num grupo de conexão. Porque aí você vai deixar de parecer e você vai ser.
Se você é alguém que tem aversão a estar com as pessoas, e hoje isso está infelizmente cada vez mais normal e comum, a minha casa foi Deus que me deu, não abro a porta para ninguém. Ninguém entra. Ninguém pisa no meu tapete persa, no meu sofá de suede novo, de linho fino. Abri minha geladeira então? Não. Ai de alguém que pegar meu Yakult aqui, nós sai na mão nessa casa aqui. Presta atenção, meus amigos. A mesa se expressa na comunhão. Agora, se você vai viver a vida cristã sozinha, você parece, mas não é. Se a sua vida ela é fria e religiosa, sem interação que você tem com Deus, ela é apenas os domingos, parece, mas não é. E eu finalizo dizendo: qual é então a vida daquele que foi atraído pela cruz? O que essa vida expressa? Como que essa vida ela se manifesta? Primeiro, anota aí, ela é descentralizada de si mesmo. Quem foi atraído pela cruz entendeu um mecanismo: Cristo morreu e eu não sou mais o centro, mas Ele o é. Quem está comigo, diga amém. É o que Gálatas diz: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu já estou crucificado. A vida que eu vivo hoje, eu não vivo segundo os meus prazeres e desejos, mas eu vivo segundo a fé que eu tenho nele, porque é Ele que me amou, é Ele que se entregou, Ele me comprou, o sangue é dele, o corpo é dele, e eu vivo agora para Ele. Se ela não vive mais para si, ela não é mais governada pelos seus desejos, ela é governada pela cruz. Agora, se a pessoa só vive para si mesma, ela pode até ir na igreja, mas ela foi atraída pela igreja, pela dopamina, pela música. A letra pouco importa, o que é bom é o ritmo, é isso que atraiu ela, mas não foi a cruz. Quem foi atraído pela cruz, se toca certo, se toca errado, se é 10 instrumentos ou 2, ele está quebrantado no altar. Porque o que move o coração dele é quem Deus é, e não o que estão fazendo para ele. Você consegue entender isso aqui, gente, sim ou não? Segundo ponto, a vida dessa pessoa ela é orientada para o corpo e não para o individual. A cruz não salva indivíduos isolados, mas a cruz ela cria um povo que é atraído para o Senhor. É por isso que na cruz você ganhou uma nova família. Fala comigo, graças a Deus. Ou fala misericórdia também, que às vezes precisa de misericórdia também. É ou não é? Tem que ser real, tem que falar a verdade, tem que precisar dos dois. Tem gente boa, tem gente não tão boa assim, e os que não é tão bom assim vai melhorando. Mas a cruz faz para Deus um povo e não um indivíduo. Antigamente, quando eu ia jogar bola, fazia assim: você não podia desagradar o dono da bola. Por quê? Porque ele pegava a bola, colocava debaixo do braço e ia embora. E quem é feridinho com a igreja é assim que faz. Ele acha que ele pode pegar o cabeça, colocar debaixo do braço e sair andando com ele sozinho. Mas presta atenção, você não pode fazer isso, porque o cabeça não pertence a uma pessoa, mas o cabeça, ele é cabeça de um povo. Um povo que se reúne, um povo que ora, um povo que adora, um povo que vive o evangelho diariamente. A vida é olha o que o texto fala: se você não discernir o corpo, você come e bebe para a sua condenação. O que é discernir o corpo? É olhar para o pão e falar assim: esse aqui é o sangue de Cristo. Discernir o corpo é olhar para o lado e falar assim: esses aqui são o corpo de Cristo. É a comunidade,
Eu honro a minha comunidade, eu tenho responsabilidades com ela, eu tenho sensibilidade uns com os outros. Não existe, eu espero que você diga amém no final dessa frase, não existe uma espiritualidade individualista dentro de um ambiente coletivo. Terceiro, são 4, tá bom? Uma vida que troca. A vida de quem foi atraído pela cruz é uma vida que troca o consumo pela participação. Essa igreja aqui, ela transformou a sua reunião, sabe em quê? Consumo. Eu vou lá para comer, eu vou lá para receber, eu vou lá para me embriagar, eu vou lá para ter, porque eu quero, porque eu preciso, porque eu e eu. Mas a correção é: a mesa não é para consumo, é para partilhar, é para participar. Quem está comigo, diga amém. Quem foi atraído para servir, para entregar, não para consumir apenas. Consegue entender, gente? Sim ou não? Não para usufruir apenas, para desfrutar. Você é parte. E por último, a vida de quem foi atraído pela cruz é uma vida governada por uma memória viva. Façam isso em memória de mim. Repartam, dividam, compartilhem, vivam. Presta atenção. O ensino aqui, meus amigos, não é para apenas quando você pegar o pão aqui, o cálice, você lembrar de Jesus. Lembra do filme lá, Paixão de Cristo, se emociona. Mas fazer isso em memória dele vai além disso. Isso fala de um estilo de vida. De quando você está lá no seu trabalho, você faz isso em memória dele. Quem está aí? Quando você está se relacionando com o seu marido, com a sua esposa, você faz isso em memória dele. A memória de quem ele é está viva em você, independente do lugar que você esteja. Então você se move por essa memória. Ela é uma memória viva, não é uma nostalgia, mas ela é a reinterpretação constante da sua vida à luz da cruz. Tudo que eu faço é moldado pela cruz, porque eu fui atraído por ela. As minhas decisões são pela cruz, os meus valores são pela cruz. A resposta ao meu sofrimento é moldada pela cruz. Aqueles que foram atraídos pela cruz, eles entenderam que a vida aqui nessa terra agora ela é vivida de maneira diferente, não de uma maneira religiosa, mas com base na vontade de Deus. Amém? Vamos cear? Se coloque de pé no seu lugar. Nós somos esse povo, amigos. Povo da cruz. Somos nós. É ela que nos atraiu. O que eu aprendo, pastor? Eu aprendo que a mesa, ela vai além de uma data, de uma reunião, de um culto no mês. Por favor, igreja, não vamos reduzir a mesa, o corpo, o sangue, a um ritual vazio e egoísta. A vida cristã, nosso dia a dia, ele não reflete esse olhar apenas para dentro. E esse é um pensamento que confronta
verticalmente, confronta diretamente os pensamentos de hoje, de você se isolar, de você viver a sua própria vida, de você não estar nem aí com os outros, de você olhar para o lado, ver o outro mal e dizer é problema dele, de você conseguir em plena consciência ofender alguém, falar mal de alguém. Você consegue entender isso? Nós somos atraídos pela cruz. Ela nos muda. Nós estamos nele. Nós aprendemos com ele. Nós nos submetemos a ele. Nós nos submetemos à sua palavra, ao seu agir, ao seu querer. Nós não usamos ele para os nossos objetivos. Nós não colocamos Deus no que nós fazemos e somos abençoados, mas nós entramos naquilo que Deus está fazendo, então nós somos abençoados. Não somos nós que trazemos Deus para os nossos planos, é nós que entramos no plano de Deus. E se esse plano envolver angústia, sofreremos. Se esse plano envolver perdas, sofreremos. Se esse plano oferecer benesses e benefícios, passaremos, graças a Deus. Porque pouco importa o que acontece aqui, o mais importante é estar debaixo da obediência à vontade daquele que me atraiu. Amém? Vamos orar. E assim que nós terminarmos de orar, os diáconos podem se posicionar, por favor. Nós vamos orar. E assim que terminarmos de orar, você vai poder vir aqui à frente, com calma, sem pressa, pegar o seu cálice, pegar o seu pão, e voltar ao seu lugar, tudo bem? Se possível for, não peça para alguém pegar para você, tipo, vai lá e faz a minha, amém ou não? A não ser que você não possa, né? Alguma debilidade, limitação, filho que não consegue sair daí. Até com filho dá, porque você reveza, né? Vai um, depois vai o outro, né? Mas enfim, vem até aqui, porque a mesa do Senhor, ela é partilhada, ela é um movimento, ela é o olhar nos olhos, ela é o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça, amém? Pastor, será que eu posso participar desse momento? Esse momento ele é restrito a quem não peca, que o texto fala de não beber o cálice indignamente. Isso está falando do meu pecado? Isso está falando de você não discernir o corpo. Porque se você só participa da mesa quando você não pecou, nós não iríamos participar nunca da mesa. Porque essa mesa não é a mesa dos méritos, não é a mesa de quem é bom, mas é a mesa da fé, é a mesa daqueles que creem. Porque a nossa justiça, a bondade que nós temos, o valor que nós temos em poder pegar esse cálice e esse pão e participar, não está na nossa prática, mas está naquilo que Cristo fez. Então não bebemos ou comemos pelo nosso mérito, mas o fazemos pela nossa fé. Então o que determina se você participa ou não é se você crê ou não. E aquele que crê, a sua vida ela vai sendo transformada dia após dia, fase após fase. Então não importa em qual fase da transformação você está, pode ser que ela está no começo, tem muita coisa ainda que você sabe que tem que deixar para trás, mas você crê. Você está lutando, crescendo, avançando,
já se batizou, ou vai se batizar no próximo batismo, está convicto da sua decisão de ser cristão, não de título, mas de vida. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, se Ele é o seu Senhor, você pode participar desse momento. Se você ainda não sabe se é Cristo mesmo, se você ainda não sabe se é Ele mesmo, se você escolhe ainda se reunir, ouvir uma palavra, voltar para casa e continuar com a mesma vida, sem arrependimento, então você não precisa participar, tudo bem? Mas do contrário, você pode assim fazer. Se você quiser esperar, você se batizar para participar também, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é você entender o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós em Tua presença oramos, para que dia após dia nós possamos ter a convicção de que fomos atraídos pelo Senhor, atraídos pela cruz, pela Tua palavra, pelo Seu sacrifício, meu Pai. Não são as promessas de bênção e vitória que nos fazem permanecer, mas é conhecer o Senhor e saber quem o Senhor é, Pai. É essa realidade que nos molda, que nos muda, que nos enche, que nos faz, Pai, sermos participantes do Seu corpo. Assim, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados práticos, por todas as vezes que nós parecemos ser, mas não éramos de verdade. Perdoa-nos, Pai. Atraia-nos de novo e de novo e de novo. Queremos permanecer em Ti, em Tua palavra. Queremos nos arrepender dos nossos pecados. Limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, nos livra do engano deste mundo, das armadilhas que o príncipe destituído desse mundo tenta colocar em nossas vidas. Nos livra, nos lava, nos purifica, nos leva para perto de Ti. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas de constrangimento, de amor, de verdade.